Muito bem, voltamos aqui com a segunda parte da nossa aula de sucessões de hoje. Então, eu estava falando aqui dos pontos, né, do direito constitucional que estão relacionados com a nossa disciplina de sucessões. Então, vamos voltar para eles aqui. Muito bem, então eu estava falando da herança, função social da propriedade, direitos ligados às famílias. Aí, o artigo 226 é o principal, né, que trata das entidades familiares. E aí, como vocês já sabem, o casamento não é a única entidade familiar, nem a principal, né? É uma das entidades familiares. Então, você tem lá na Constituição, casamento, união estável, entidades monoparentais, outras que podem ser admitidas, claro, né? A depender das situações que estão aí já consolidadas pela jurisprudência, né? E como eu falei ontem, né, as discussões agora sobre famílias multiespécie, se o single, né, a pessoa que mora sozinha, solteira, seria família, são discussões que virão aí para o futuro próximo, né? Já estão algumas em discussão na doutrina, e aí falta as decisões judiciais, né, para corroborar isso, e possíveis mudanças constitucionais não estão aí à vista, né, nesses casos, mas é possível que haja no futuro mudanças de interpretação da Constituição sobre isso. E claro, né, a grande mudança que aconteceu de 2011 para cá, nos últimos 10 anos, o reconhecimento, né, e a garantia de que as famílias formadas por pessoas do mesmo sexo, né, então os casais homoafetivos são também famílias e têm os mesmos direitos, tanto do ponto de vista do direito das famílias, quanto do ponto de vista das sucessões, né? Isso tem sido aí a garantia dada nos últimos 10 anos a essa modalidade de família. Essa nova não, né? Sempre existiu, mas agora nova modalidade reconhecida, né? Já há 10 anos aí, já não é tão nova assim, já não é tão novo, né? O reconhecimento dessa modalidade de famílias, trazendo, né? Garantindo a aceitação, o respeito à diversidade das famílias brasileiras. E outras questões, né, que aparecem mais à frente na Constituição, 227 e tal, que são relacionadas ao dever dos pais, né, de cuidar dos filhos, e o dever dos filhos de cuidar dos pais, né, dos seus parentes, quando chegam à idade, à terceira idade, né, à melhor idade, ou seja, quando eles chegarem ali à fase de idosos. Né, e isso está sendo cada vez mais agora ressaltado com a pandemia, né, já que os idosos são um dos grupos de risco, né? E aí preciso cada vez mais, né, ter essa responsabilidade, nós que não somos idosos, de cuidarmos dos nossos idosos e de não, né, de evitarmos aí ao máximo a transmissão da Covid para eles, né? Então, essas questões também aparecem aqui, inclusive já houve até projetos de lei mais antigos que queriam, tinham uma suposta intenção de, digamos, incentivar que os filhos cuidassem dos pais quando estivessem doentes e tal. Então, chegou a ter um projeto de lei na década passada que chegou a ser ali colocado no Congresso para ser analisado ainda em comissões, né, muito básicas ainda, para que o herdeiro, o filho, né, que cuidasse do pai, o filho que cuidasse da mãe, ele teria direito à preferência na herança, ou seja, receberia a sua parte da herança primeiro e tal. Mas esse projeto não vingou, até porque seria uma forma de incentivo à patrimonialização das famílias, né? Porque poderia levar ao fato de que os filhos só se interessassem por cuidar dos pais, justamente porque teriam direito a receber a herança primeiro. Então, a intenção, o tiro poderia sair pela culatra aqui, né? Então, ao invés de incentivar a afetividade, poderia estar incentivando a patrimonialização. Por isso, o projeto não seguiu, então continua havendo aí o mesmo tratamento, né, para os filhos, para os herdeiros, independentemente se eles cuidaram ou não, estiveram mais perto ou não dos pais, né, quando eles estavam ali mais doentes, mais necessitados de atenção, né, já mais próximos ali do momento da morte. Isso aí não interfere, então, independente do filho ter estado mais próximo ou mais longe dos pais, ou do herdeiro, né, em geral, ter estado mais próximo ou mais longe do falecido, isso não vai interferir na ordem de recebimento dos bens, todos deverão receber ao mesmo tempo, pelo menos essa é a regra que vamos ver aqui, né, ao longo das aulas.
Bom, agora chegando para o direito das sucessões, propriamente dito, né? Depois de termos visto a relação do direito das sucessões com outras disciplinas, com as outras áreas do direito civil e com o direito constitucional, né? Que é a base de tudo, agora a gente vai adentrar, né, aos conceitos e questões básicas do direito das sucessões, começando sempre pelo conceito, um conceito básico, né? Só para a gente ter uma noção, só para termos um ponto de partida, né, em relação às sucessões. Então, o que seria o direito das sucessões num conceito geral, genérico, que vocês podem encontrar, né, com outras palavras em qualquer autor aí que vocês estudarem. Bom, o conceito de direito das sucessões é o seguinte: direito das sucessões é o conjunto de princípios e regras que disciplina a transferência do patrimônio de uma pessoa que morreu a seus sucessores. Vejam como o direito das sucessões é patrimonialista, né? No conceito já está aí bem claro. Então, o que vamos ter aqui é um conjunto de princípios, um conjunto de regras. Os princípios virão da Constituição, né, os princípios constitucionais, alguns princípios gerais, né, que encontramos no Código Civil, e as regras, né, que estarão lá do artigo 1784 para frente, né, no Código Civil, até a parte quase final. E aí, esse conjunto de princípios e regras é que vai disciplinar essa transferência do patrimônio da pessoa que faleceu para os seus sucessores. Então, tudo que o falecido deixou, né, vai ser aí transmitido para os seus herdeiros de acordo com esses princípios, de acordo com essas regras que veremos aí ao longo das aulas. Então, aqui a intenção principal ainda é o patrimônio, ainda é determinar como o patrimônio do falecido será dividido, como ele será transmitido para os herdeiros. E aqui a gente vai ver, né, que, em regra, os herdeiros são sempre parentes do falecido, né, a não ser o cônjuge, né, porque cônjuge não é parente, mas aí os parentes do falecido, em geral, são os herdeiros, mas existirão situações em que o falecido não deixou herdeiros, né? E aí, nesse caso, o Estado é que será não é o herdeiro, né? A gente não costuma dizer que o Estado herda, né? Mas acaba que vai haver um processo, né? Que é a herança jacente, a herança vacante, e esses bens acabarão sendo entregues para o Estado, né? Na falta de herdeiros. Então, a gente vai ver como tudo isso funciona aqui ao longo dessas aulas, mas já sabendo, já tendo aí noção de que o direito das sucessões trata eminentemente da questão da divisão da herança, ou seja, uma questão patrimonialista, certo? Bom, os fundamentos principais do direito das sucessões. Como eu falei para vocês agora há pouco, né? A gente vai usar muito os direitos reais, né, e o direito das famílias. E, então, os dois fundamentos principais, né, os dois pilares fundamentais do direito das sucessões são esses: propriedade e família, certo? Então, o direito de propriedade é fundamental, porque só vai haver herança se o falecido deixou bens, ou seja, se deixou algo que era de sua propriedade, né? E esses bens serão partilhados entre os parentes, ou seja, entre ali na família, né? Dentro do núcleo familiar do falecido. Então, os fundamentos principais, as bases principais das sucessões, das heranças, são propriedade e família, né? Por isso que é tão importante entender ali e relembrar os conceitos relacionados ao direito de propriedade e também relacionados ao direito das famílias, porque daí vamos extrair os principais fundamentos que vão nos fazer entender como funcionam os mecanismos aqui que vão, né, levar adiante o direito das sucessões e vão levar adiante na prática, né, os inventários e as partilhas, certo? O objeto do direito das sucessões. Qual o objetivo principal, né? Qual a intenção principal aqui do direito das sucessões? É transmitir bens e obrigações do falecido aos seus sucessores. E aí é importante já deixar claro desde o início o seguinte: o falecido, em vida, como todos nós, né, tinha direitos e obrigações, como todos nós temos, né? Nós temos direitos e temos também obrigações.
Quando o falecido, né, deixa esse mundo, né, ele vai deixar junto aqui, né, para que outras pessoas tomem conta disso, né, bens, direitos e também obrigações. Então vamos quebrar logo um mito aqui, né, que é difundido aí pelo senso comum nas ruas, né, pelas pessoas leigas, que é o seguinte: tem um ditado, inclusive, que vocês já devem ter ouvido falar: morreu o defunto, morreu a dívida. Não, né? Algumas dívidas realmente vão morrer junto com o falecido. Isso é fato. Mas nem todas. Existem obrigações que serão sim transmitidas para os herdeiros do falecido, certo? Então, a gente vai estudar isso, né, daqui a pouco, daqui a algumas aulas, né, que vai haver a transmissão dos direitos, sim, vai haver a transmissão dos bens também, mas é possível também que exista a transmissão das obrigações. E nós, na qualidade de herdeiros, não podemos nos negar a cumprir essas obrigações, né? Porque junto com os ônus, junto com os bônus, vem também os ônus, né? Então, na herança não só vem coisas boas, também podem vir obrigações ali, né? Ônus a serem ali exercidos, né? Que têm a obrigação de ser exercidos pelos herdeiros. Então, aqui o direito das sucessões vai tratar da transmissão dos bens, dos direitos e também das obrigações. Porque o ditado aqui não se aplica do morreu o defunto, morreu a dívida. Porque existem dívidas, existem obrigações que devem ser cumpridas pelos herdeiros. Obrigações estas, claro, estabelecidas por lei, né? Definidas pelo menos de maneira geral pela lei, certo? Então, fiquem logo cientes disso, né? Aqui não só se transmite o que é bom, também se transmite o ônus, né? Aquilo que deve ser cumprido, aquela obrigação que foi deixada pelo falecido e que deverá ser cumprida pelos seus herdeiros, certo? Depois eu vou explicar isso melhor, mas já fiquem cientes disso, de que aqui podemos ter a transmissão dos direitos, dos bens, ou seja, dos bônus, mas também dos ônus, das obrigações. Algumas obrigações podem sim ser transmitidas do falecido para os seus herdeiros, para os seus sucessores, certo? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Não, tudo certo. Tudo certo, professor. Ótimo. Repetindo, qualquer dúvida que tiverem, é só perguntar. Pode abrir o microfone ou pode digitar aí no bate-papo. Eu estou lendo aqui sempre e aí vou respondendo, tá? Bom, aí tinha falado agora há pouco, né, antes da virada aí da aula, né, da primeira parte para a segunda, de alguns pontos, né, do direito constitucional que incidem aqui no direito das sucessões. E aí o primeiro deles é esse aí, né, que é o artigo 5º, inciso 30 da Constituição, que é a garantia fundamental à herança, né? Então, nós temos, entre os direitos e garantias fundamentais, temos uma garantia fundamental, que é a garantia fundamental à herança. O dispositivo é muito simples, é bem sucinto, né? Tá lá só isso, né? É garantido o direito de herança. De maneira isolada, né? Para quem não conhece a Constituição, é uma frase solta, né? Ah, beleza, é garantido, ok. Mas a importância e o peso, né, de onde esse dispositivo está é que dá a devida dimensão, né, do que significa essa frase. Então, o artigo 5º é o local onde está esse dispositivo e, como vocês sabem, é lá onde estão os nossos principais direitos, as nossas principais garantias. Então, só pelo fato de estar no artigo 5º, o direito à herança é uma garantia fundamental que deve ser atribuída a todas as pessoas, né, que estão regidas pela Constituição, ou seja, a todos os brasileiros e brasileiras. Então, todos nós somos potenciais herdeiros. Somos herdeiros em potencial. Por que eu digo somos herdeiros em potencial? Porque vai depender muito de cada situação, né? Como eu disse agora há pouco, nem sempre nós somos herdeiros sempre, né? Nem sempre nós somos herdeiros dos nossos parentes, porque às vezes seremos apenas parentes e não herdeiros, né? Então, nem sempre vai haver essa conjunção, né? Parentesco e herança. E também, às vezes, nós somos herdeiros, mas o falecido não deixou bens.
Então, nós não seremos herdeiros, né? Nós somos potenciais herdeiros, mas de fato e de direito não seremos, porque não há o que ser herdado, já que não houve bens que foram deixados pelo falecido ou pela falecida. Então, nem sempre somos herdeiros. Nós somos potenciais herdeiros, somos herdeiros em potencial. Caso estejamos ali no rol, né, no elenco de herdeiros determinados pela lei, seremos e exerceremos esse direito. E mais, pode ser que a gente até esteja no rol de herdeiros, mas é possível que o falecido, a falecida, não tenha deixado bens, né, não tenha deixado direitos, tenha deixado só obrigações. E aí não dá para ser herdeiro só de obrigação, principalmente se for financeira, pecuniária, porque tem uma regra que a gente vai ver logo logo, que é o benefício, né, de inventário, que os herdeiros não podem arcar com o seu patrimônio, né, para pagar dívidas de outras pessoas, no caso do falecido ou da falecida. Então, nem sempre haverá a herança propriamente dita, porque pode ter sido, né, o caso do falecido, da falecida, não ter deixado bens, não ter deixado direitos. E aí, deixando só obrigações, também não vai ter herança, já que você não é obrigado a pagar com o seu, né, seus rendimentos, com sua renda, aquilo que não é uma dívida sua, né? Então, aqui temos essa questão. O artigo 5º, inciso 30, nos coloca, a todos nós, né, como potenciais herdeiros. Se seremos de fato e de direito herdeiros, aí cada caso é que vai determinar esse destino de sermos ou não sermos herdeiros e herdeiras, certo? Mas aí temos registrada na Constituição essa garantia lá no artigo 5º, inciso 30, né, que dá aí a devida importância, né, uma importância elevadíssima, inclusive, ao direito de herança, ou seja, ao direito das sucessões no Brasil, certo? Bom, aqui vamos às características do direito das sucessões, tá? É importante falar dessas características porque quando falamos delas, né, e aí vocês vão perceber isso quando eu for falando de cada uma delas, essas características elas vão marcar sempre, né, as heranças, as sucessões no direito brasileiro. Então, essas três características, elas têm que estar juntas, certo? Sempre, para que tenhamos heranças, para que tenhamos uma herança devidamente configurada, né? Pode até ser que alguma dessas características apareça, né, isoladamente e tal, mas aí não será uma herança, não será uma sucessão, né, um direito das sucessões. Vai ser outra coisa, vai ser um contrato, né, com efeitos pós-morte e tal, mas não será propriamente uma herança. Porque para que possamos assegurar, né, que tenhamos ali uma herança, né, uma sucessão configurada, é preciso que esses elementos estejam presentes. E eles sempre vão estar presentes nas heranças. Agora, vocês estão vendo aí, tem um ou, né? Causa mortes ou mortes causa. Esse aí é só um sinônimo, né? Só uma situação. Mas a 2 tem duas situações possíveis, caráter legal ou voluntário, né? Pode até ter os dois, e ou, né? Seria involuntário também. Aí você pode ter, nessa segunda característica, duas situações possíveis, mas sempre tem que ter pelo menos uma delas configurada, como eu vou mostrar. E a título gratuito. Então, sempre você vai ter que ter essas características devidamente configuradas. Deixa eu explicar o que é cada uma delas e aí a gente vai ver como isso se configura, né, na soma desses fatores para chegar até a herança, né, a configuração da herança, certo? Começando pela primeira característica, causa mortes ou mortes causa. Para que exista uma herança, é fundamental, indispensável, que tenha havido a morte do titular daquele patrimônio, certo? Então, não há herança de pessoa viva, certo? Então, não há herança de pessoa viva. Só podemos falar em herança após a morte daquela pessoa, titular do patrimônio, certo? Por isso que a sucessão aqui é causa mortes ou mortes causa. Aqui é sempre em razão da morte, né? Causa mortes, mortes causa, a ordem dos fatores não altera o produto, o significado é o mesmo, sempre vai dar no mesmo, em razão da morte de alguém.
Então, a sucessão é sempre causa mortes. Jamais haverá sucessão inter vivos. Como direito das sucessões, jamais. Né? Sucessão inter vivos, herança entre pessoas vivas, jamais existirá. O que sempre vai existir aqui é uma herança em razão da morte de alguém. Então, para que exista sucessão, no direito das sucessões, para que exista herança, é indispensável, é obrigatório que aquele titular do patrimônio ou aquela titular do patrimônio tenha morrido, certo? Então, só após a morte da pessoa é que se configura o direito das sucessões, é que se configura a herança, certo? Então, é indispensável que exista o fator morte. Por isso que eu falei para vocês. A gente fala o tempo todo aqui em morte, porque a morte é indispensável para que possamos falar de sucessões. Sem morte, não existe direito das sucessões, certo? A segunda característica, com caráter legal ou voluntário. Bom, aí estamos diante dos dois grandes, das duas grandes áreas do direito das sucessões. Quando falamos da sucessão com caráter legal, estamos falando da chamada sucessão legítima, que é a sucessão que resulta da determinação da lei. Então, é a lei que vai determinar como será distribuída a herança. Então, a herança pode ter caráter legal. E geralmente tem, certo? Geralmente tem. Vamos colocar aí por alto, assim, estatisticamente falando, que no Brasil hoje, por volta de 90%, até mais do que isso, pelo menos 90% das heranças no Brasil têm caráter legal, ou seja, estão vinculadas às determinações da lei. Ou seja, 90% ou mais das heranças brasileiras estão regidas pelo modelo da sucessão legítima, certo? A outra espécie de sucessão é a que tem caráter voluntário. Essa é a que chamamos de herança ou sucessão testamentária, que ela vem do testamento, certo? Então, o testamento é lá um instrumento, por escrito, que vai ser feito pela pessoa ainda em vida e que vai gerar efeitos após a sua morte. É no testamento que a pessoa vai poder lá, fazer a distribuição dos seus bens para os herdeiros, que podem ser parentes e podem ser pessoas fora da linha de parentesco. Pode ser um amigo, pode ser uma doação para uma instituição de caridade, pode ser uma doação para pessoas carentes que são até desconhecidas do doador. Enfim, então no testamento, o testador, a pessoa que vai fazer o testamento, tem liberdade ampla para estabelecer quais bens vão ser herdados e para quem serão destinados esses bens, certo? Então, na sucessão testamentária, nós temos aí essa ampla liberdade para que a pessoa faça o seu testamento e destine os seus bens para quem ela quiser e bem entender, certo? Mas... Professor, Oi? há algum percentual mínimo que deve ser deixado para os parentes, o sucessor, ou não há isso na legislação? Porque, por exemplo, se no testamento ele colocar aí 100% dos seus bens para um amigo, isso pode? Não, pode não. Perfeita pergunta, Foi justamente no ponto que eu ia falar agora. Tá ótimo. Vocês estão acompanhando direitinho o raciocínio. Não pode, Porque assim, na sucessão testamentária você pode ter essa ampla liberdade e tal, mas aí tem essa questão de que você vai estar diante aqui das determinações da lei. Então, o testamento ele é regido também pela lei, ele é regido também pelo Código Civil. E hoje no Brasil, hoje não, já há muito tempo, a regra no Brasil é a sucessão legítima, certo? Então, é possível que o testador tenha ampla liberdade de fazer o testamento, como eu falei agora? Mas isso é possível, que ele tenha essa ampla liberdade, como o Miqueias falou agora, de, por exemplo, destinar todo o patrimônio para um amigo, desde que ele não tenha herdeiros, certo? Então, ele não tem filhos, não teve filhos. Não tem mais o pai e a mãe vivos, não tem nenhum irmão vivo, não tem nenhum tio, nenhum sobrinho, não tem primos, que é aí a ordem de vocação hereditária. Não foi casado, não tem companheira, enfim.
não tem nenhum parente, não tem nenhum herdeiro. Aí ele está livre realmente para fazer o testamento do jeito que ele quiser e bem entender. Mas a partir do momento em que exista um herdeiro, apenas um, aí esse testamento vai ter que seguir os limites estabelecidos pela lei. E na lei brasileira, como em outros países também existe, né, só que com variação de porcentual ou de percentual, mas no Brasil existe uma limitação mínima para a sucessão legítima e existe uma limitação máxima, por consequência, para a sucessão testamentária, que é 50%. Então, é preciso que, havendo herdeiros legítimos, determinados pela lei, exista um mínimo de 50% do patrimônio do falecido que deva ser destinado a eles. Com isso, do outro lado, vai haver a obrigação de, no máximo, 50% do testamento, né? Ou melhor, 50% do patrimônio ser destinado por meio de testamento, certo? Mas o testamento, ele é feito antes da morte, logicamente, né? Já que ainda não inventaram a sessão espírita para fazer a psicografia depois que a pessoa morreu. Então, o testamento é feito com a pessoa em vida. E a pessoa viva, né, ela vai fazer esse testamento, pode fazer hoje, por exemplo, e morrer daqui a 50 anos. Então não dá para prever se ela vai ter ou não herdeiros vivos, né, aptos a receber a herança quando ele vier a falecer. Então, o testamento ele pode ser feito, né, de uma maneira livre, mas quando a pessoa falecer, aí vai ser apurado quem são os herdeiros, quais são os bens a ser que foram deixados, e aí sim é possível fazer essa determinação mínima para a legítima e máxima para a testamentária. E se for detectado, por exemplo, que o testamento está extrapolando os 50%, o que fazer? Bom, aí tem uma forma de você resolver esse problema, que é o que a gente vai ver lá na frente, já no final do semestre, que é a questão da redução das disposições testamentárias. Então, há um processo para isso, né? É um processo civil, em que pode ser reduzido o valor, né, da cláusula testamentária para que esses valores sejam colocados de volta na sucessão legítima. Então, é possível fazer esse ajuste, né, para que siga-se a determinação legal de ter no mínimo 50% do patrimônio para a parte legítima, legal, e no máximo 50% para a parte testamentária. Então, isso vai sempre acontecer quando tivermos a conjunção dos dois tipos de herança, legítima e testamentária, que seria caráter legal e voluntário, né? Então, tem testamento e tem herança legítima, tem que observar essa regra, né? Mínimo de 50% para a legítima, máximo de 50% para a testamentária. Se houver só a sucessão legítima, sem testamento, não há necessidade de se observar isso, logicamente. E se houver só a voluntária, que seria só a testamentária, também não é necessário que se observe isso. Mas pode acontecer também o seguinte, são várias situações aqui possíveis, estou só mostrando algumas possibilidades. Você tem ali o testamento, aparentemente não tem nenhum herdeiro, mas de repente aparece alguém que pode ser um herdeiro. E lá na frente, no processo, vai ser reconhecido como tal. Aí, aquilo que seria colocado como ampla liberdade testamentária, volta para essa regra aí. O herdeiro vai ter 50% da herança garantida por lei e lá do outro lado o testamento vai ter que ter no máximo 50%, certo? Então, existe essa limitação, que é a limitação dos 50% estabelecida pela lei. Então, na pergunta que o Miqueias me fez, se o testador deixou todo o patrimônio para um amigo dele, isso é possível? Sim, desde que não haja nenhum herdeiro legítimo. Se houver, mesmo que seja um herdeiro legítimo, então essa herança tem que ser remanejada, né? O testamento vai só valer até no máximo, né, 50% do patrimônio do falecido e os outros 50% ficarão para o herdeiro que estiver lá, né, devidamente habilitado no processo de inventário, certo? Então, fica aí bem claro já que existe essa limitação. Depois vamos ver isso com mais detalhes, mas
em linhas gerais, é isso, certo? Respondi a pergunta, Miqueias, mais alguma dúvida? Respondendo sim, professor. Nenhuma. Beleza. E aqui, né, seguindo dando continuidade nessa questão das características, as sucessões elas sempre são a título gratuito, certo? Então não existe sucessão onerosa. Mas aí você pode se perguntar, mas não precisa pagar imposto? Mas isso não necessariamente vai ser uma questão de onerosidade, né? Porque se estamos tratando de patrimônio, é consequência direta de você ter patrimônios que você deve impostos ao Estado, né? E aqui vai ter o ITCD, né, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, que vai ser incidido aqui, né? Cada estado tem a sua alíquota. Depois eu vou falar um pouco mais sobre o caso de Alagoas, né, que é o estado em que estamos aqui. Então, sempre há título gratuito, não há sucessão onerosa, certo? Então, pode até haver alguma cláusula no testamento que traga alguma questão de onerosidade, mas ela pode até ser discutida também, mas não pode haver sucessão condicionada a algum ônus, né? Alguma obrigação que o herdeiro deve cumprir para conseguir a herança. Afinal de contas, aqui não é programa desses programas aí que vão fazer provas de resistência para você ganhar o dinheiro, não é isso, né? Isso aí não é herança. A herança é outra coisa. É aquela sucessão que a gente vai ver que tem até a presunção automática, né? A presunção de uma transmissão aqui simultânea. Morreu o falecido, já se transmite os bens. Claro que não é bem assim, mas há essa presunção aqui no direito das sucessões. Então, a sucessão é a título gratuito. Você não vai precisar pagar para ser herdeiro. Agora, lembrando que isso não exclui a possibilidade de pagar os impostos, que seria aqui principalmente o imposto de transmissão, causa, morte e doação, certo? Então, ela é uma sucessão a título gratuito. Então, sucessões a título oneroso não são heranças, né? São outra coisa, certo? Então, para que você tenha configurada uma herança, é preciso que esses três elementos estejam juntos. É preciso que esses três elementos estejam presentes. Se um deles não estiver presente, então não é herança, é outra coisa, né? É um contrato, é outra coisa, mas não é herança, não é direito das sucessões, certo? Então, para que você tenha o direito das sucessões devidamente configurado, vai ser necessário que você tenha essas três características ali aparecendo juntas sempre, tá? A única coisa que pode ter aqui uma diversidade, né, é a segunda característica, que pode vir a sucessão apenas legítima, a sucessão apenas testamentária, ou as duas juntas, né, que seria o caráter legal e ou voluntário. Mas, no mais, tem que ter sempre a causa mortis e sempre o título gratuito, certo? Bom, aí nós temos na sequência os sistemas de direito das sucessões. Aqui estamos diante de uma discussão que sempre existiu no direito das sucessões, sobre as heranças. Há sempre uma reflexão a ser feita aqui em relação a essa distribuição de patrimônio das pessoas que morreram para os herdeiros. E sempre há um dilema aqui, né? Uma dicotomia, uma pergunta que não quer calar. Que é a seguinte: as heranças, elas são formas de concentração ou de distribuição de renda? Né? Essa é uma pergunta que sempre é feita aqui ao longo da história, né, do direito das sucessões. E essa pergunta ela vai aparecer aqui justamente nesses sistemas, que são três, em que a gente vai ver que ocorrem essas variações entre a concentração total de renda e a distribuição equitativa de renda. Então, é com base nesse dilema, né, nessa reflexão, que aparecem esses três sistemas que a gente vai ver. Concentração obrigatória, divisão necessária e a sucessão que vem do testamento também, né, que é a liberdade testamentária. Então, vamos ver cada uma delas aí na sequência. Começando pela concentração obrigatória. Esse foi o primeiro sistema de direito das sucessões que se tem notícia. Então, nas sociedades antigas, quando essas sociedades começam a adotar a questão da propriedade do patrimônio, então, quando uma pessoa falece e deixa patrimônios,
Então, quando ela falecia, né, deixava patrimônios, então haveria essa regra, esse sistema que era adotado para que fosse distribuído, fosse dividido, fosse entregue a herança para um dos parentes do falecido. E no sistema da concentração obrigatória, somente o filho primogênito tem direito à herança. E está no masculino, né, no substantivo masculino, não por acaso. Porque não é só o caso de ser o primeiro filho, mas tinha que ser o primeiro filho homem, né? Porque aqui havia a questão da masculinidade e da primogenitude. Então, são dois fatores, né? É o fato de ser o primeiro filho e o primeiro filho homem. Porque se a primeira filha fosse mulher, ela não seria herdeira. Aí você teria que buscar aquele da linha, né, familiar que fosse o primeiro homem. Podia ter sido o segundo filho nascido, o terceiro, o quarto, sei lá qual, né? E se não houvesse nenhum filho, os romanos mesmo criaram o Instituto da Adoção justamente com esse objetivo, né, de ter ali um herdeiro, um homem. Então, os romanos adotavam outros homens na falta de filhos, né, do sexo masculino, justamente para ter um homem que fosse responsável ali pela herança, quando esse dono do patrimônio falecesse, já que as mulheres não eram vistas ainda como sujeito de direitos, né? Elas eram vistas como propriedade, né? Naquela época antiga, as mulheres, quando nasciam, pertenciam ao pai, e quando chegavam ali a primeira menstruação, né, quando estavam chegando à adolescência, já eram, né, entregues para os maridos, e aí elas passavam a ser propriedade do marido. Então, as mulheres não tinham direitos. As mulheres não eram sequer consideradas como pessoas, né? Como pessoas que têm direitos, que têm obrigações. Eram pessoas, no máximo, de segunda, terceira categoria, né? Então, lembra, né, lá de Atenas, né, que as mulheres não eram cidadãs. Nas sociedades antigas, elas não tinham realmente essa figura, né? Essa consideração como pessoas tais como os homens. Não, havia essa desigualdade gigantesca e elas eram vistas como propriedade mesmo, né? Do marido, quando já eram adolescentes e adultas, e ainda crianças do pai. Então, elas não tinham direito à herança. Então, a herança ficava na mão do filho, né? Do primeiro filho, do primogênito. E esse modelo, como o nome já diz, era o da concentração. Então, toda a herança ficava nas mãos de uma só pessoa, o primeiro filho. Se houvesse outros filhos homens, o que aconteceria com eles? Estariam entregues à sua própria sorte, porque ou eles passariam a trabalhar para o irmão mais velho, né, para ganhar alguma coisa, né, sendo ali funcionários dele, ou virariam escravos, né, na falta de dinheiro, então entregariam o próprio corpo, né, como pagamento à dívida, ou buscariam outro rumo para as suas vidas, né? Então, não havia herança para os outros filhos, tanto os outros homens quanto as outras mulheres, né? A herança ficava só nas mãos do filho primogênito, do homem, né, do filho do sexo masculino, que nasceu primeiro, né? Então, esse era o modelo mais antigo, foi um modelo que permeou aí as sociedades em geral, né, no modelo mais antigo, e também na Idade Média, né, até alguns séculos atrás, esse era o modelo mais usado. Falta menos de um minuto de novo, né, então deixa eu passar aqui para a gravação. São 9h36 já, não vai dar tempo de voltar ainda para ter a terceira parte. Então, na próxima semana, na quinta-feira, a gente tem aula normal, aí eu volto a falar disso, tá bom? Então, para vocês, bom fim de semana. Aproveitem um carnaval sem carnaval com moderação, né? Já que não tem festa. E a gente se vê na próxima quinta, gente. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau.